A nossa lição de hoje é a lição de número 4. Nós estamos estudando sobre a igreja na carta de Éfeso e hoje vamos estudar sobre a iluminação espiritual do crente. Vamos dizer juntos esse título? 1, 2, 3. Isto, a iluminação espiritual do crente. O nosso texto áureo, que geralmente é lido pelas irmãs, está em Efésios 1:17, é a oração do apóstolo Paulo. Ele está orando pela igreja de Éfeso naqueles dias, e obviamente que ele está orando por nós também. Então está escrito: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A nossa verdade prática diz: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. E a nossa leitura bíblica em classe hoje está em Efésios, capítulo de número 1, dos versos 15 ao verso 23. Efésios 1, 15 ao 23. Acompanhe aí a leitura na sua Bíblia, em casa, se você quiser, se você não tem a revista, ou então pela nossa revista. Efésios 1, 15 a 23, diz o texto: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre-excelente grandeza de seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Glória a Deus. Amém, irmãos? Esta é a palavra do Senhor que nós vamos estudar daqui um pouquinho. Antes, eu quero pedir para que, mais uma vez, oremos ao Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Pai, outra vez nós celebramos este momento feliz, este momento oportuno de podermos estar diante da Tua palavra. Obrigado pela decisão que tomamos de separar esse tempo para estudar a Tua palavra. Que tempo? O tempo da palavra, o tempo do ministério da palavra. E nós te louvamos porque vamos estudar mais uma grande e preciosa lição para a nossa vida individual e também para a vida da igreja. Pai, nós te agradecemos. Também queremos aproveitar a ocasião para mais uma vez reforçar a oração que já foi feita aqui no templo esta manhã, sobre a necessidade de chuva sobre a nossa região, Pai. Deus tem misericórdia, há uma preocupação muito grande das autoridades, porque nossas represas, nossos rios estão com os níveis muito baixos, Pai. E nós queremos rogar ao Senhor, porque é o Senhor que manda a chuva e é o Senhor quem a segura. Esse domínio é o Senhor que tem. E nós te pedimos por bondade, Deus, não por mérito nosso,
mas por tua bondade e misericórdia, que o Senhor derrame chuva sobre a nossa região, para que nós possamos, como já foi dito aqui essa manhã, no próximo domingo, estar aqui te agradecendo, porque voltaram as chuvas à nossa região. Nós oramos crendo no teu poder, na tua misericórdia, e oramos com fé, acreditando que isso pode ser uma realidade nos próximos dias, Pai. Derrama chuva sobre a nossa cidade. Continuamos orando pelas nossas autoridades federais, estaduais, municipais, que tenham sabedoria. Semana que vem já é tempo de decretos novamente e esperamos, Pai, a nossa expectativa é pelo retorno das aulas, para que não se perca o ano letivo, para que não seja necessário entrar verão adentro estudando, Pai. Deus, tem misericórdia, que a gente possa ver também isto, o retorno das aulas, o retorno das classes da escola bíblica Videira Frutífera. Pai, que falta está fazendo, estamos mais do que com saudade, Senhor, sentindo a necessidade de ver esses trabalhos voltar ao normal. Por isso, Deus, nós pedimos, tem misericórdia da nossa nação. Nós entendemos a tua vontade permissiva, mas nós rogamos que o Senhor tenha misericórdia da família brasileira, que o Senhor tenha misericórdia da nação brasileira, que o Senhor tenha misericórdia do teu povo nesta nação, e por amor de Jesus Cristo e na autoridade do seu nome, nós oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Os irmãos estão no tempo, podem voltar aos seus assentos, por favor. E nós agora então vamos estudar a lição de número 4, iluminação espiritual do crente. O título da lição é extraído da expressão da parte A do versículo 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Eu queria relembrar os irmãos sobre o porquê do apóstolo Paulo estar falando sobre a iluminação da nossa mente. Uma das obras mais terríveis de Satanás, uma das obras mais eficientes de Satanás, é o que está escrito em 2 Coríntios 4:4. Vamos ao texto, por favor? 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, revela uma das obras mais eficazes de Satanás contra o ser humano. E olha o que diz o texto: nos quais o Deus, com letra minúscula, deste século, fazendo inferência então a Satanás, o Deus deste século, o que ele fez, o que ele faz? E veja, na mente das pessoas, diz o texto que ele cega os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, cegou os entendimentos dos incrédulos. Qual é a cor que as pessoas que não podem ver fisicamente são portadores desta patologia, a cegueira? Qual é a cor que eles enxergam? Escuridão, né? E isso, transferindo para o espiritual, é o mesmo, é a mesma situação. Uma pessoa que tem o seu entendimento obscurecido, ele tem o seu entendimento em trevas, não vê a luz. Então, espiritualmente, a nossa lição está baseada, está fundamentada na necessidade de que a nossa mente seja iluminada, que a nossa mente tenha a luz do Evangelho, que a nossa mente tenha a luz divina, para que, com luz na mente,
nós possamos então valorizar tudo aquilo que Deus tem feito por nós. E valorizando o que Deus tem feito por nós, então nós possamos conservar essas bênçãos que, conforme já estudamos, são chamadas de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Então nós temos esse contraste entre esses dois textos, 2 Coríntios 4:4, a obra de Satanás, e Efésios 1:18, a obra de Jesus. Satanás cega, Jesus ilumina, Jesus cura a cegueira espiritual. Então, aqui repousa a diferença entre os seres humanos. Quem tem a mente iluminada tem uma mente espiritual. Quem tem uma mente cegada tem uma mente carnal. O que o carnal busca? Só as coisas deste mundo, só as coisas materiais. O que o espiritual busca? O espiritual busca as coisas celestiais. É por isso que Paulo faz esta condição, morte, trevas. Vamos ler Colossenses capítulo 3. Morte, escuridão, morte, trevas. Então Paulo, capítulo 3, verso 1 e 2, faz essa condição. Ele está dizendo: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima. E para dar ênfase, ele deixa explícito: não nas coisas da terra. Ô pastor Paulo, então quer dizer que pensar nas coisas da terra é pecado? Não. Pensar nas coisas da terra como prioridade é pecado. Certo? A nossa prioridade tem que ser as coisas que são de cima. É lá que nós temos que acumular tesouro, é lá que deve estar o nosso coração, é pelas coisas eternas que deve estar nosso esforço, nossa busca, nosso aperfeiçoamento, nosso crescimento. Depois, as coisas desta terra, certo? Então, nós precisamos entender isto para que nós tenhamos, essa mente espiritual. Nós precisamos dessa mente espiritual. E é por isso que o apóstolo então está rogando a Deus, fazendo esta oração para que Deus ilumine a nossa mente. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer uma coisa muito importante com base em Hebreus 12:2. Meus irmãos, minhas irmãs, nunca foi tão necessário e tão importante mantermos os nossos olhos fixos em Jesus. Nunca, em nenhum período da história da igreja foi tão importante nós mantermos os nossos olhos firmemente fixados em Cristo. Vivemos um mundo de muita instabilidade em todas as áreas, inclusive na igreja, e nós precisamos, mais do que nunca, manter os nossos olhos fixos em Jesus. Porque olhando para o autor e consumador da nossa fé, nós não corremos risco de balançar na fé, naufragar na fé, desanimar, se atrapalhar no meio de tanta confusão, de tanta heresia. É uma coisa impressionante o tempo que nós estamos vivendo. Então, mais do que nunca, é extremamente necessário olharmos para Jesus. E eu fiquei na dúvida se na hora de escolher, escolheríamos o hino 100 da harpa ou o hino 20. Como não cantamos o 20, fica a minha recomendação ainda hoje: pegue a sua harpa em casa e cante: olhai para o Cordeiro
de Deus. Nunca foi tão importante, nunca foi tão necessário olharmos para o Cordeiro de Deus. Aleluia, glória a Deus. A nossa lição é uma característica do nosso pastor Douglas Batista, dividir as lições em 3 tópicos. Até agora não tivemos nenhuma exceção. Então, os tópicos principais da nossa lição são a esperança da vocação e as riquezas da glória, na seção dos versículos 15 e 16, onde nós temos aqui, junto com 17 a 19, a oração de intercessão. Temos a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. E o último tópico, de número 3, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Então, nossa lição está dividida nessas 3 partes principais. Já vamos à primeira e temos que olhar então para essa seção onde está a oração do apóstolo Paulo, e o nosso subponto 1 fala de ação de graças e intercessão. Ação de graça e intercessão. Eu quero nesse ponto destacar, irmãos, o fato de que o apóstolo Paulo era um homem de oração. O apóstolo Paulo era um homem de oração. Várias vezes nós encontramos registros do apóstolo Paulo orando e ensinando sobre oração. Então, não é para menos que foi ele que escreveu aquelas 3 palavrinhas sobre oração, que são, apesar de um texto tão curtinho, ser tão amplo, tão complexo e tão importante. Foi ele que escreveu: orai sem cessar. Orai sem cessar. Quem é que ora sem cessar? Quem é que está em constante oração? Quem é que tem uma vida de oração? Quem tem a mente iluminada. Quem tem a mente em trevas, irmãos, oração é giló. Oração é chuchu, sem sal, sem nada, sem tempero. Oração é pé no rim. Para quem não tem a mente iluminada. Você quer saber quem é que está nas trevas e quem é que está na luz? Convida para orar. Quem não tem a mente iluminada não gosta de orar. Não ora. Não ora, não ora, não consegue. Ocupa o tempo com tudo que é coisa, mas não consegue orar. Porque a mente está em trevas. E aqui vai uma recomendação. É possível ser religioso com a mente em trevas. É possível ser muito religioso com a mente em trevas. Mas esse não é o objetivo de Deus. Ele não quer que sejamos religiosos. É por isso que Jesus não veio trazer uma nova religião à terra. Ele veio trazer um novo relacionamento com Deus, que estava quebrado, e ele veio para restaurar, ele veio para reconciliar, ele veio para dar uma retomada na nossa relação com Deus, e através dessa comunhão com Deus, o nosso prazer vai ser de orar. E o apóstolo Paulo, ele tinha essa vida de oração. Versículo 16: não cesso de dar graça a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. E o que o apóstolo Paulo orava? Ele orava para que a gente trocasse de carro a cada 3 anos, ele orava para que nós morássemos numa cobertura, e nós tivéssemos pelo menos R$1 milhão no banco de reserva. Essa era a oração de Paulo, sim ou não? Olha o versículo 17. Para quem ele orava? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por que ele orava assim, irmãos? Por causa de Provérbios 4 e 7. Que diz, Provérbios 4 e 7,
a sabedoria é coisa principal. Com tudo que possuis, adquire, pois, o conhecimento. A sabedoria é suprema. A sabedoria é muito importante. E a falta de conhecimento sempre foi um problema do povo de Deus, tanto na antiga aliança quanto na nova. Vamos nos lembrar da antiga aliança? O que Isaías falou? Vamos lá? Isaías, capítulo de número 1, versos 2 e 3. Isaías, capítulo de número 1, verso 2 e 3. Olha o que está escrito aqui. Isaías 1, 2 e 3. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Quem vai falar aqui é o Senhor. O que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo que Ele criou filhos e exaltou esses filhos, mas eles prevaricaram contra Ele. Aí Ele vai dizer: o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Triste, né? A fonte de toda sabedoria está dizendo que o seu povo não está nem aí para conhecimento, para sabedoria. Está perdendo para o boi, está perdendo para o jumento. E quantos crentes a gente vê que são mais cabeça dura do que um jumento? Quantos crentes têm uma vida pior do que a de um boi? Vamos para Oséias, o clássico livro de Oséias, capítulo de número 4. Mais uma vez um apelo do Senhor. O que o Senhor quer que a gente ouça? Qual jornal mesmo? Deus tem preferência pelo S? Não? O que o Senhor quer que a gente ouça? Oséias 4:1. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque não há verdade, não há benignidade, não há conhecimento de Deus na terra. Versículo 6. O meu povo foi destruído, porque Satanás os venceu. Está escrito isso? Meu povo foi destruído, porque eles eram muito ricos. É isso? Meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. E aí vai uma palavra dura sobre aqueles que são responsáveis pelo conhecimento. São os ministros do altar. Aqueles que sobem ao altar devem ser exemplo de oração e Bíblia. Oração e Bíblia. Oração e Bíblia. Por que o tempo que nós estamos vivendo está muito difícil, irmãos? Porque se tem uma coisa escassa nos nossos dias, são oração e Bíblia. Então, obviamente, que a nova aliança também enfrenta esse tipo de dificuldade. Eu gosto de dizer isto. O que é a vida eterna? A vida eterna é esta: que te conheçam a ti como único Deus e a seu Filho Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra de Deus, para que a gente julgue todas as coisas segundo a Bíblia. Então Deus quis, entendam por favor, é uma linguagem humana minha,
Deus não tem limite, vocês sabem que eu creio nisso, mas ele quis se limitar à revelação da sua palavra. Então o que Deus vai fazer? O que está de acordo com a sua palavra. Por isso que ele quer que nós a conheçamos, que nós a estudemos, que nós tenhamos essa, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo. Ele diz: Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. O obreiro aprovado maneja bem a palavra da verdade. Então, a marca da oração e a marca do conhecimento são marcas que não podem faltar na vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus. E o restante, pastor? O restante é acessório. Bíblia e oração, oração e Bíblia são fundamentos da fé cristã. Então, o apóstolo Paulo está orando para que os irmãos fossem cheios do conhecimento divino, para que, cheios do conhecimento divino, andassem em sabedoria, de acordo com a revelação das Escrituras. Infelizmente, a turma do sentir, a turma que anda pelo coração, a turma que anda pelas emoções, pelo sentimento, quando lê revelação aqui, já pensa naquele que tem a capacidade de revelar a placa do veículo, o número da identidade, já pensa numa revelação que um anjo vai trazer. E aí, por que você abriu essa igreja? Não, porque um anjo me disse que eu devia abrir. Tarará, tarará. E aí, é esse tipo de revelação. Ei, irmãos, por favor, em nome de Jesus, quando Paulo está orando para que nós sejamos cheios de sabedoria e de revelação, ele está falando da sabedoria bíblica e da revelação bíblica. Porque na palavra de Deus não existem só sagradas letras. Estas sagradas letras contêm revelações extremamente profundas. É por isso que quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais a gente percebe o quanto tem que estudar a Bíblia, porque quanto mais conhecimento que a gente tem, mais a gente descobre que sabe pouco. Então, ele está orando para que nós tenhamos essa revelação bíblica, para que ao ler a Bíblia, a gente possa entender, interpretar corretamente e pregar a Bíblia como ela é. Ei, qual é a principal queixa de um ímpio? Quando a gente diz: você tem Bíblia em casa? Então leia. Qual é a principal queixa do ímpio? Eu leio, mas eu não? Por que não entende? Porque o entendimento está em trevas. Agora, isso mudou na nossa vida. Nós também éramos assim. Nós líamos e não entendia. Agora, quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo vem morar em nós, aleluia, nós nos tornamos alvo da oração do apóstolo Paulo. Vem a revelação, vem a sabedoria, vem o conhecimento, e a nossa mente ilumina, e a gente passa a viver pela palavra. Luz baixa e luz alta, farol baixo e farol alto, lâmpada para os meus pés, farol baixo, luz para o meu caminho, farol alto. Então a gente anda, os nossos passos são conduzidos pela sabedoria e revelação da Bíblia. Que bom é você ter essa experiência. Eu ando na palavra, eu ando na palavra, eu ando por princípios. Eu não ando pelo meu coração, eu não ando pelos meus sentimentos, porque o meu coração é maligno, é perverso. Meus sentimentos oscilam. Eu posso estar extremamente feliz agora. Daqui uma hora eu recebo uma ligação e passo o dia inteiro chorando. É por isso que nós não podemos andar pelo sentir. Quinta-feira eu falei isso. Eu não sinto presença de Deus, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, eu sei que Deus habita em mim. Quanto tempo? 24 horas por dia.
7 dias por semana. Todos os dias do mês, todos os dias do ano, há quase 31 anos Jesus habita em mim, nunca saiu. Então, se eu estou sentindo ou não, eu sei que Jesus está comigo. Então eu vou no mercado com Jesus. Eu vou na farmácia com Jesus. Eu venho para o templo com Jesus. Eu estou pregando para você com Jesus. Eu estou dormindo com Jesus. Ele habita em mim, eu não preciso sentir nada. Agora tem dias que uma canção que mexe com emoções, que uma mensagem que toca lá ela penetra no fundo da alma, escorre uma lágrima no canto do olho, eu sinto vontade de dar um glória mais alto, eu me arrepio, mas tudo isso é menos importante. A base é caminhar na rocha. A base é caminhar por princípios. A base é caminhar por conhecimento. E aí você pode dizer, eu sei que não devo fazer isso. Eu sei que não devo fazer isso porque a Bíblia diz lá, assim, assim, assim. Então eu sei que eu não preciso sentir. Eu não preciso correr atrás de um profetinha, viajar 100, 200, 500 quilômetros para fazer uma consulta com um revelador. Porque eu ando por princípios. E uma pessoa que vive orando, vive estudando a Bíblia, pode ficar tranquilo que o Espírito Santo não é de confusão. Ele vai te guiar em toda a verdade. O Espírito Santo nunca vai te colocar no mato sem cachorro. Agora, o que tem de crente que está no mato sem cachorro, porque foi atrás de profetinha, foi atrás de revelaçãozinha, através de sonhadeira. E eu já vi crente frustrado nesses 31 anos. Que corre atrás dessas murrinhagens. Claro, é muito mais fácil, não precisa ler Bíblia. Vai lá no profetinha, consulta, já deixa um 100zão lá para ele, que é a garantia de que na próxima vez que vai, o que ele vai dizer? Meu servo, eu estou contigo. Estou vendo a tua aflição, mas já estou preparando o escape. Entendeu? Estou falando bobagem, irmãos. Por isso que eu disse. Mais do que nunca nós temos que olhar para Jesus. E o que é Jesus? Jesus é a palavra. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo. Então Paulo orava nesse sentido, certo? Por quê? Porque cheios de oração, cheios dessa esperança, desse conhecimento, dessa revelação, a gente vai andar por sabedoria, a fim de saberem qual seja a esperança da sua, aleluia, vocação, aleluia. Eu sei em quem tenho crido, eu tenho convicção da minha chamada, e o convite de Deus é para mim andar e viver guiado pelo Espírito Santo. Andar e viver guiado pelo Espírito Santo. É por isso que não é função de um líder ficar dizendo isso pode, isso não pode, aqui vai, aqui não. Não, não é a nossa função. A nossa função é ensinar os membros da igreja a amar o Espírito Santo, buscar ser cheio do Espírito Santo, porque Ele é suficiente para dizer, não vai aí, não usa isso, não conversa isso, não te mete nisso. Quando eu tenho comunhão com o Espírito Santo, e eu ouço a voz dele segundo os princípios da palavra de Deus, eu sempre vou me dar bem. Até quando parece que está tudo errado, se eu estou na direção do Espírito Santo, ali na frente vai dar tudo. Glória a Deus. E isso são riquezas da glória da sua herança. São riquezas da glória da sua herança. Então Paulo está orando, Senhor, abre os olhos dos teus filhos, abre os olhos dos teus servos, abre os olhos do teu
povo, para que eles enxerguem que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, que nós fomos chamados para ser santos e irrepreensíveis, que nós estamos redimidos pelo sangue do Cordeiro, que nós temos o penhor, a garantia do Espírito Santo, enfim, tudo que nós já estudamos, ponto de número 2. A sobre-excelente grandeza e força do poder divino. Em que deve estar escorada a nossa fé? No nosso próprio entendimento? Na força do nosso braço? Quem que faz isso? O maldito. Porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no e faz do seu braço a sua força. Esse homem é o maldito. O maldito é aquele que confia na sua inteligência, na sua força, na sua suficiência, na sua capacidade. Agora, o bendito é o homem que confia no Senhor. Bendito é o homem que confia no poder de Deus. Por quê? Porque esse poder é tão grande, mas ele é tão grande que Deus pode fazer coisas, como nós vamos estudar lá no capítulo 3, muito além do que nós pedimos ou pensamos, muito além, segundo a eficácia do seu poder. Ele pode fazer muito além. Então, o que nós temos que confiar? Nós temos que confiar no poder de Deus, que é misturado com graça. Lembra que a gente estudou sobre a graça? Acho que na lição 2, se eu não estou enganado, estudamos sobre graça. E essa graça de Deus é ela que nos aperfeiçoa em poder. Lembra da experiência do apóstolo Paulo? Foi levado ao terceiro céu, viu coisas que ele nem quis, não quis revelar. O Espírito Santo não deixou ele revelar. Ele viu coisas inefáveis lá. E por causa dessas revelações, ele já estava começando a usar expressões, a minha glória, minha glória, minha glória. E o Senhor viu que ele estava dando uma enxadinha. E o Senhor mandou um espinho na carne. Para quê? Para que Paulo não se ensoberbecesse. Ei, ó. Tu era um religioso, tu era um fariseu, tu era um perdido, tu era um Zé Ninguém. Eu fui lá no caminho de Damasco, me encontrei contigo, me revelei a ti, te lavei de todos os teus pecados, te dei o meu espírito, te dei uma chamada, te dei o meu poder e te levei no meu céu. Agora é o seguinte, não vai achando que tu é o cara. Não vai achando que tu é a bola 8. Não vai achando que tu é a última bolachinha do pacote, o gás da Coca-Cola. Para com isso. E aí, um mensageiro de Satanás foi lá e meteu Paulo na lona. E lá, quebrantado, humilhado, ele foi de novo se dar de cara com a graça. E aí ele disse, a tua graça me basta. Porque o teu poder se aperfeiçoa na minha. Então, Romanos capítulo 8 fala do Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas, que ele intercede, que ele geme, né? Para a gente não sair da posição de lembrar que o nosso nome está no livro da vida, que nós somos templo do Espírito Santo, que nós temos o nome de Jesus, que nós temos a igreja, que nós temos a palavra, que nós temos todas as bênçãos espirituais, mas nós somos miseráveis pecadores, não somos melhores do que ninguém, e se a gente não vigiar, assim como Deus fez o que fez com a oliveira verdadeira, vai fazer com o zambujeiro que ele implantou na oliveira. Então, nós precisamos é confiar na força do poder divino, subponto 2. E o que Deus fez pela sua força? Deus Pai fez.
ressuscitou Jesus Cristo. Pôs Jesus Cristo sentado à sua destra, à sua direita, e elevou o nome de Jesus acima de todo nome. Aleluia, aleluia. Isso aqui está lá na lição, versículo, lá no texto, melhor dizendo, o texto da leitura bíblica em classe, Efésios 1, 19, 20, diz assim: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, olha só, os que cremos. Mente escura, dúvida. Mente escura, incredulidade. Tá? Essa é a mente escura. Agora, nós que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, fazendo o quê? Ressuscitando dos mortos, colocando a sua direita nos céus, e dando um nome acima de todo principado, poder, potestade, domínio, e sobre todo nome que se nomeia, não só neste século, mas para sempre, o nome santo de Jesus, o nome glorioso de Jesus, o nome, conforme eu preguei quinta-feira, o juízo do trono branco, grandes e pequenos, antes de serem lançados no lago de fogo, terão que se prostrar, se ajoelhar diante de Jesus e dizer que Ele é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Só que essa prostração e esta confissão será feita tarde demais. O que nos salva? Nos prostrar hoje e confessar hoje que não existe outro nome maior, que não existe outro nome melhor, que o nome dele é o nome em quem nós confiamos, colocamos toda a nossa esperança. Irmão Nelson, lá de Novo Hamburgo, que sempre lembra, os crentes infantis idolatraram Bolsonaro. Os crentes infantis acharam que Bolsonaro ia ser o Messias. Alguns chegavam a dizer, tem até Messias no nome dele. Em quem está a nossa esperança, irmãos? No nome de Jesus, no poder de Jesus, na glória de Jesus. Qual é a maior necessidade da igreja? Um presidente crente? A maior necessidade da igreja é que Cristo esteja sentado no trono, é que Cristo reine na igreja, que Ele seja o adorado, o reverenciado, o amado, e que por Ele nós vivamos e morramos. Eu não gosto dessa palavra, mas a igreja tem um mito. Se a igreja precisa de um mito, o nome dele é Jesus. Se a igreja tem um mito, o nome dele é Jesus. Agora imagina crentes falando em Dalemito, Jeromito, Bolsomito. O que tem na cabeça de um crente desse? Conhecimento da revelação de Deus, que não é. Pode ser titica, de galinha. Mas conhecimento da glória de Deus não é. Porque o crente que tem a revelação divina, adora só a Deus. Adora só a Deus. Adora só a Deus. Adora só a Deus. Então tem um monte de gente emburrada por aí. Porque o ídolozinho está... Lembra do conselho? Nunca foi tão importante olhar para quem mesmo? Não é o Moro. Mas sabe que o diabo conseguiu tirar os olhos da igreja? Muitos crentes pararam de olhar para Jesus. Não, agora com Bolsonaro, Moro e Paulo Guedes,
Para que Pai, Filho e Espírito Santo? Para que Pai, Filho e Espírito Santo se tem Bolsonaro, Paulo Guedes e Moro? Difícil dar glória a Deus, falar língua estranha e sentir alguma coisa numa hora dessa, né? Mas amém, Jesus é bom, Ele está no trono e Ele tem quanto poder? Quanto poder Ele tem? Quanto Ele tem? Tudo! Ponto 3 da nossa lição. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Aleluia. Quem é o nosso Cristo? O Cristo vivo. O Cristo vivo. Pode procurar no templo, você não vai achar uma cruz com Cristo pregado, né, que dá uma pena daquele Jesusinho magro, ensanguentado, todo perfurado, né? Não é essa imagem que o Espírito Santo coloca na nossa mente. A imagem que o Espírito Santo coloca na nossa mente para a gente andar por ela é que a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está cheio, e é porque o trono está cheio que a minha alma está cheia de esperança, de vida, de entusiasmo. Desânimo, depressão, medo, só para as criancinhas espiritual. Os bebezinhos que não estudam Bíblia, não tiram a cara da internet, a cara da TV, aí tem que ficar falando em medo. Ai, o que vai ser do Brasil? O que vai ser de nós? O que vai ser? Ui. Agora, quem pensa nas coisas de cima, quem busca as coisas de cima, quem tem o seu tesouro no céu, sabe que o reino de Deus é inabalável. Inabalável, e que lá não tem crise, lá tem domínio, força e poder. Aleluia, 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 aleluia. Quem é Jesus, senão a primícia dos que dormem? Por que essa expressão? Porque Jesus era judeu, criado na cultura judaica, e os judeus tinham 3 grandes festas, entre outras, 3 grandes festas, e uma delas era a festa das primícias. Quem é Jesus? Jesus é as primícias. Aleluia, aleluia. Foi Ele que inaugurou a maior vitória que eu precisava. Eu que tinha medo de morrer, um medo terrível, eu tinha pânico da morte. Mas aí um dia Jesus se apresentou para mim e disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim jamais morrerá. Aleluia, aleluia. Então, quando eu estudo a vida de Jesus, eu descubro que assim como o Pai ressuscitou a Cristo de entre os mortos, se eu vier a morrer, Ele também vai me ressuscitar. Aleluia. E vocês sabem que eu gosto de dizer isso, né? Vocês sabem, vocês estão acostumados a me ouvir, que além de nos ressuscitar, Ele vai fazer com a gente tudo que o diabo sempre sonhou. Qual era o maior desejo do diabo? O que é que fez o diabo botar tudo a perder? Sentar no trono de Deus, ocupar o lugar de Deus. Era o maior desejo daquele anjo, aquele querubim ungido, cheio de formosura, cheio de glória. Tudo que ele queria era ocupar o lugar de Deus, sentar no trono de Deus. E por causa disso ele pagou um preço terrível, sem volta, não tem mais como reaver a sua posição, ele foi condenado eternamente, não há uma segunda chance para ele, como houve para nós. E agora Jesus então diz o seguinte: ao que vencer, farei que assente no meu trono. Você já pensou nisso?
Eu penso de vez em quando. Por que eu penso? Porque Jesus prometeu, eu não sou daquelas pessoas que ficam, ai não, Senhor, não só, não. Se Ele diz que quer que eu sente, pois não, Senhor. Você já imaginou a glória? Eu não sei se vou fazer isso, porque eu vou ter outro corpo, vou ter outra mentalidade muito superior, mas se fosse hoje, que o Senhor me chamasse para dar uma sentadinha lá, eu acho que me lembraria do diabo. Acho que eu diria, chupa Satanás. É por isso que tu não gosta de mim. É por isso que tu me incomoda tanto. É por isso que tu levanta tanta calúnia, tanta perseguição contra nós. Porque tu nunca vai ter essa oportunidadezinha aqui, ó. Aleluia. Ei, responde aí pelo Face se você gostaria de dar uma sentadinha no trono. Eu gostaria. Se eu tivesse na sua posição, eu ia dizer, eu sim. Por quê? Porque Jesus disse, ao que vencer, farei que assente no trono. Hoje, nós estamos diante do trono, prostrados, adorando, reverenciando. Um dia Ele vai dizer, vem cá meu filho, vem cá. Senta aqui com o papai. É por isso que o diabo nos odeia tanto, irmãos. É por isso que o diabo não quer Bíblia nos púlpitos. É por isso que o diabo não quer uma igreja que ora, uma igreja que se prostra diante de Deus, porque ele sabe o que Deus pode fazer por uma igreja que ama a Bíblia e ama a oração. Ele sabe que uma igreja da palavra, uma igreja da oração, vai trazer muito problema para ele. E ele vai ter que perder muita gente que está sob o domínio da escuridade, da cegueira. Então a minha oração, e deve ser a sua também, meu irmão, Senhor, abre os olhos do entendimento de pessoas nessa cidade. Abre os olhos do entendimento de pessoas nessa cidade. Amém? É assim que nós vamos terminar daqui um pouquinho, orando, pedindo que Deus, primeiro, destrua na vida das pessoas as obras do diabo. Segundo, que Deus ilumine a mente das pessoas, para que as pessoas vejam a glória do Evangelho, a glória do Evangelho, a glória do Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor, para todos sempre. Subponto 2, Cristo elevado à destra, à direita de Deus. Vamos ler Colossenses. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu disse para a Miriam, quinta-feira, que eu disse, amor, tem horas que eu entendo os meninos. Porque realmente dá vontade de voar de vez em quando. Dá vontade de virar um passarinho e sair voando de tanta alegria pela palavra de Deus. Glória a Deus. Colossenses capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 12, mas o foco é 14 e 15, tá? Mas eu vou começar no 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos, quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele. Então ele trouxe nós a vida e perdoou todas as nossas ofensas. Fez mais, versículo 14. Ele riscou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Por quê? Porque estava escrito, a alma que pecar, essa... Então nós tínhamos essa cédula. Satanás nos tinha por direito. Pecador é meu. Pecou é meu. É escravo meu. Então nós tínhamos essa cédula que era contra nós. Mas sabe o que Jesus fez? Ele tirou essa cédula da mão de Satanás a preço de sangue.
a preço da sua própria vida, ele tirou essa cédula das mãos de Satanás. E o que ele fez? Ele cravou essa cédula na cruz. Aleluia! Sabe quando ele fez isso? Quando ele disse as últimas palavras, telestai, ou telestói. Ele disse, está consumado. A obra está feita, a obra é perfeita, a obra é como o Pai queria que fosse feita. E aí sabe o que aconteceu? Quando ele fisicamente morreu, o corpo de Jesus morreu, o Espírito de Jesus vai trabalhar. Ele vai levar aquele homem lá no paraíso, ele vai descer as partes mais baixas da terra, vai pegar os que estão no seio de Abraão, levar cativo o cativeiro até o paraíso, e ele tem um trabalho para fazer com Satanás. É mais ou menos assim, tirar toda a roupa de Satanás e sair pelo universo com Satanás pelado, dizendo o que eu disse antes. Versículo 15, o que é despojar? É despir, tirar a roupa, despojando os principados e potestades. Olha o que ele fez, expôs publicamente, só que não era um público humano, não era dessa dimensão. Jesus fez isso na dimensão espiritual, diante de todos os anjos que ficaram do lado de Deus, a maioria, e diante de todos os anjos que acompanharam Satanás, a minoria, os demônios, ele saiu como cabeça deles. Ele saiu pelo universo triunfando, Satanás pelado, sem glória, sem nada, e ele disse, aqui está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, eu sou o que vive, fui morto, mas estou vivo, e tenho nas mãos a chave do inferno e da morte. Aleluia! O que é Satanás? Cachorro de Deus, que de vez em quando, pela vontade permissiva, Deus deixa ele fazer umas coisinhas, mas não tem nada que ele não faça, que não seja permissão de Deus, porque ele não cria nada, ele é um ser caído, ele é um ser condenado, ele é um ser que já está sentenciado, mas nós estamos em Cristo. E sabe o que a Bíblia diz? Maior. Sabe o que a Bíblia diz? Maior. Complete, por favor. Maior é o que está em. Então não tenha medo do diabo, meu irmão. Glorifique a Cristo, exalte a Cristo, siga a Cristo. Porque fazendo isto, você vai resistir o diabo. E você resistindo o diabo por causa da presença de Jesus, ele vai, e nós vamos triunfar. 1 Coríntios 15, eu já estou de olho no relógio, nós temos que parar. Aleluia. Coisa boa, no céu não vai ter relógio. Lá não vai ter noite. No céu não vai ter noite. E também não vai precisar de Itaipu, nem RGE. A AS também, tem outras companhias, né? Não estou fazendo propaganda aqui, porque Ele será a nossa luz. Aleluia, aleluia. 1 Coríntios 15, 56. Vamos ler o 55 também. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E Jesus nos livrou das duas. Jesus nos livrou da lei, cumprindo a lei por nós. Ele nos livrou do pecado, aniquilando o pecado pelo sacrifício de si mesmo. É por isso que Paulo diz, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, em nome de Jesus, nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores, mais do que vencedores. Quando é que eu vou caminhar sobre esse princípio? Enquanto eu estiver olhando para
para Jesus. Eu estou olhando para Jesus, postura de vencedor. Eu estou olhando para Jesus, postura de vencedor. Como é que está, irmão? Vencendo, 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 vencendo. Como é que está, irmão? Vencendo. Ah, então quer dizer que o irmão não tem luta? Tenho, mas estou vencendo. Tenho luta, tenho problema, tenho dificuldade, sou carne e osso, tenho sérios problemas no mundo material. Mas em todas as coisas, eu serei suprido, porque Ele prometeu suprir todas as nossas necessidades em Cristo. Aleluia, aleluia. Então, meus irmãos, Cristo está exaltado sobremaneira, e Ele tem todo o poder, sobre todo principado, toda potestade, sobre toda autoridade, sobre todo nome que se nomeia debaixo do céu, em cima da terra, embaixo da terra, não importa, o nome de Jesus é o maior nome que existe, e vamos colocar nele a nossa esperança. Vamos nos colocar de pé, por favor. Não dá mais para comentar nada. É por isso que você tem o material para você ler em casa, estudar todos os versículos. Aqui a gente vê o que pode, aqui a gente vê o que dá, mas em casa você pode continuar estudando essa lição, fortalecendo, seu conhecimento. E fica aqui a minha dica de hoje, ande por conhecimento, ande por sabedoria, tá? Andar por sentimento, sabe o quê? Tiago 1:8. Faz as pessoas serem inconstantes. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Quem é que é a pessoa que tem coração dobre? É a pessoa que anda pelo sentimento. Porque os sentimentos oscilam, são vulneráveis. Mas a gente tem que andar por fé. Aleluia. Era profético na minha vida. Quando eu não era crente, eu gostava muito de uma musiquinha que dizia assim: andar por fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Gostava dessa música. Quando eu não era crente, gostava pra caramba. Era profético na minha vida. Porque hoje em Cristo, o convite é para andar por... E a fé costuma falhar? Costuma não. Então Deus usa até a boca do ímpio para dizer as verdades que Ele quer dizer, né? Que coisa tremenda. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos muito felizes. Nós estamos cheios de esperança. Oh Deus, a Tua palavra tem todas as vitaminas espirituais que nós necessitamos para viver em triunfo. A Tua palavra tem todas as vitaminas espirituais para a gente viver em triunfo, para a gente viver com postura de campeão. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, ajuda-nos a entender que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em Jesus, em Jesus, em Jesus, o mar está agitado, mas Cristo está no barco. Obrigado, Pai, obrigado porque o Teu Espírito está dizendo ao nosso espírito, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, o que há de vir virá, o que há de vir virá, suporta mais um pouquinho, ora mais um pouquinho, estuda mais um pouquinho, fica firme mais um pouquinho, é só mais um pouquinho. O que há de vir virá, o que há de vir virá, o que há de vir virá. Por isso, Pai, destrói as obras do diabo na mente das pessoas e abre o entendimento dos nossos familiares que ainda não compreenderam o plano da salvação. A Bíblia ainda está como que atrás da cortina, o véu ainda não rasgou para eles. Oramos pelos nossos familiares afastados de Ti.
Abre o entendimento deles, Pai. Nós queremos ver os nossos salvos. Nós queremos ver os nossos no céu com a gente. E nós queremos que muitas pessoas ainda se convertam nessa cidade. Por isso, abre os olhos do entendimento das pessoas. Ilumina a mente das pessoas que estamos evangelizando, que estamos discipulando, que estamos convidando para Jesus, convidando para Jesus, convidando para Jesus. Oh Pai, essa é a nossa oração, porque nós cremos no poder da Tua palavra, nós cremos no poder dessa palavra, e nós estamos plantando e regando, plantando e regando. Tem horas que a gente mais chora do que planta, tem horas que a gente mais planta do que chora, mas a gente está plantando e regando, acreditando que o Senhor vai dar o crescimento. Por isso eu te peço mais uma dose de paciência esta manhã. Dá-nos mais uma dose de paciência, nem que para isso tenha que vir mais tribulação. Não importa, Deus, mas nós queremos ter mais paciência, porque a paciência tem uma filha, e a filha da paciência é a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o teu amor está derramado nos nossos corações. E eu te louvo nessa manhã, Senhor, pela bênção da tua casa, pela bênção da tua palavra, pela bênção da família da fé. Como é bom estar com os irmãos, como é bom viver em união com os irmãos, como é bom, Senhor, como é bom pertencer à família do Senhor aqui na terra, como é bom ser membro do corpo de Cristo. Como é bom ter Jesus como cabeça. Jesus como cabeça. Abençoa a continuação desse dia, Pai. Logo mais, quando estivermos aqui novamente, abre a porta da palavra de novo e nos ensina a como agir nos tempos de crise, nos tempos de aflição, nos tempos de angústia que nós estamos vivendo. É o meu desejo. E antes de mais nada, Senhor, saiba da minha alegria de te servir, da minha alegria de estar com os meus irmãos juntos, estudando a tua palavra. Abençoa o teu povo, Deus. Abençoa o teu povo. Abençoa o teu povo, Deus. Com força, com luz, com graça, para que a gente logo parta para a nossa casa. Estamos com saudade da nossa casa, Senhor. Aleluia. Por isso nós vamos cantar uma oração, Pai. Nós vamos cantar esta oração. Receba mais esta oração cantada como desejo do profundo do nosso coração. Em nome de Jesus, vamos louvar o Senhor. Louve ao Senhor com alegria. Aleluia. Aleluia. Clame o Espírito Santo. Só o Espírito de Deus. Só Ele. Só o Espírito de Deus pode me levar, pode me levar a andar em Deus, pode me levar, pode me levar a andar em Deus, a viver em Deus. Vamos com palmas. Só o Espírito de Deus, só o Espírito de Deus pode me levar, pode me levar
Levante as suas mãos, vamos cantar com as mãos erguidas. Só o Espírito Santo, nós te amamos, Espírito Santo. Só o Espírito de Deus. Confia nisso, meu irmão. Pode me levar, pode me levar a andar em Deus. Pode me levar, pode me levar a andar em Deus, a viver em Deus. Só o Espírito de Deus. Confie nisso. Ele conhece as profundezas de Deus. Ele penetra as coisas de Deus. É Ele que nos leva para a dimensão espiritual. Pode me levar, pode me levar a andar em Deus. Pode me levar, pode me levar a andar em Deus, a viver em Deus. Aleluia, aleluia. Antes de encerrar, vai o nosso abraço, mais uma vez, a Santo Antônio das Missões, Novo Hamburgo, Ibirubá, Caxias do Sul, Sarandi, Bom Jesus, Esmeralda, Palmeira das Missões, Novo Barreiro, lá para o pastor Cristiano em Laguna, e todos aqueles que estão ligados com a gente, aonde você estiver, saiba que o Espírito do Senhor está com você, Ele te ajuda, deseje cada vez mais ser cheio dEle. Eu quero agradecer a presença de todos, rogar as vossas orações e pedir que você não esqueça, 19 horas. Se você não estiver aqui presente no templo, fique sintonizado através do Facebook. Daqui a algumas horas a gente já vai postar o link do YouTube também. Compartilhe o link do YouTube com as pessoas, né? Com os irmãos. Aqueles que não têm o Facebook podem assistir através do YouTube, só que o link vai demorar aí algumas horinhas, mas ele já vem e quando ele vier, nós vamos compartilhar com vocês. Que vocês tenham um grande e abençoado domingo na presença de Deus. Até logo mais. Em nome de Jesus está encerrado a nossa EBVF. Amém.